Glória a Deus, obrigado, Senhor, pela generosidade do seu povo, pelos recursos chegando à nossa casa, Pai. Nós oramos por multiplicação desses recursos, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Pode sentar, pode seguir. Vocês podem ir embora também. Vai longe não, fica por aí. Não é embora lá não, é embora daqui, por favor. Quem é esse cara? E aí? Agora vai. Agora vai. Agora vai. A gente confia, Breno, nós temos fé. Ai. Você entendeu, né, estagiário? Vamos lá, hein? A concorrência está ficando boa aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus 14, 25. Aleluia. Todo mundo achou? Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Estava uma tempestade rolando, né? Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Camarada ousado esse Pedro, né? Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Coisa milagrosa, né? Você sabe o que acontece depois, você está acostumado, você lembra, mas vamos ler de novo. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém? Eu estava ensinando isso acho que foi na aula de sexta-feira, no Rema, sobre o maior inimigo da fé, que é a dúvida. Interessante porque a dúvida é o inimigo da fé, mas nós entendemos que o medo, a dúvida não é o único inimigo da fé, né? Mas ela é o maior inimigo da fé. E o medo é o outro lado da fé. Ou seja, o oposto da fé. Muitas pessoas podem pensar que o oposto da fé é a incredulidade. Mas, na verdade, o que faz a gente não crer e o que faz a gente não andar na fé do tipo de Deus, nada mais é do que o medo que tem uma raiz na dúvida. Ou uma dúvida que tem uma raiz no medo. Elas se retroalimentam. Na verdade, a gente duvida porque a gente tem medo. E a gente tem medo porque a gente duvida. Por que duvida? Duvida que o que Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. E o medo é o medo que a sua dúvida seja verdadeira. Sabe, irmãos, um dos valores do Ministério Verbo da Vida é vida de fé.
Amém? E é importante a gente entender que quando a gente fala sobre vida de fé, a gente também diz uma vida sem dúvida e uma vida sem medo. Amém? Não dá para a mesma pessoa dizer que anda em fé se ela frequentemente duvida e se ela frequentemente teme. Eu entendo que quando nós estamos num processo de crescimento na fé, a gente tem provas ou coisas que a gente vive e que vão fortalecendo a nossa fé, tirando a nossa dúvida, tirando o nosso medo. É interessante porque o apóstolo Pedro aqui, ainda não era o apóstolo Pedro, era só o Pedro mesmo, ele estava sendo discipulado pelo Senhor Jesus, ensinado por ele. E certamente Pedro viu muitas coisas espetaculares que tinham sido feitas pelas mãos de Jesus. Tinha visto o poder de Deus fluindo através dele de diversas maneiras diferentes. Amém? Não somente na pesca, que foi o primeiro grande contato milagroso que Pedro teve com Jesus, mas depois disso, eles viveram muitas coisas juntos. E não é à toa que Pedro, ao reconhecer Jesus no meio do mar, teve essa ideia brilhante. Epa, agora, se você está aí andando no mar, se tudo que você ensina é que o que você vai fazer, eu também posso fazer, então, se é o Senhor mesmo, fala comigo que eu vou andar sobre as águas. Amém? E Jesus achou essa ideia estúpida? Não. Ele falou, é isso aí, menino, pode vir. E aí, a Bíblia diz que Pedro sai do barco. Sai do barco é ótimo, né? O barco está lá, sendo fustigado pelas ondas, e ele não mergulha, ele sai do barco e anda em cima da água. É algo espetacular. O que acontece que faz Pedro não só afundar, mas ser ultrajado por Jesus Cristo? De ser chamado de homem de pequena fé. Um cara que teve coragem de botar o pé na água e começar a andar. Justamente porque ele já tinha começado a andar. Ele já estava no meio do caminho. A falta de fé de Pedro não foi, e eu acho que não vai dar. Não, ele já tinha começado a andar. Só que no meio do caminho, ele olha para as ondas, ele olha para as circunstâncias e ele teme. No que ele teme, a fé que estava gerada no coração dele para fazer o que ele estava fazendo vai embora. Ele duvida. No que ele duvida, ele afunda. O que a dúvida faz na vida do homem, em cada pequena coisa, é a mesma coisa que ele que fez na vida de Pedro nesse momento. E por isso Jesus não o louvou, falou assim, Pedro, parabéns, você quase conseguiu. Você foi até a metade, você andou muito bem. Faltou só um pouquinho. Mas você foi melhor do que aquele bando de frouxo que ficou dentro do barco, se borrando de medo, me chamando de fantasma. Ao invés de receber esse reforço positivo, Pedro recebeu na boca, foi um homem de pequena fé. Você vê que era melhor ter ficado no barco, né? Que ter passado por isso. A verdade é que a gente fala muito sobre fé. E a gente fala pouco sobre dúvida. E é possível que nessa história a gente tenha um desejo muito grande de viver a fé. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande também, quando a dúvida bate na porta. E aí, a fé é uma certeza, uma convicção das coisas que nós não vemos. Amém? Hebreus 11:1. Uma convicção de algo que eu não vejo. O que a dúvida é? A dúvida, ela nasce de algo que eu vejo. De alguma coisa que é circunstancial. Não é difícil entender, nós sabemos.
que Deus é maior do que todas as circunstâncias. E que circunstâncias são passageiras. Mas Deus é o motorista da nossa vida. Circunstâncias passam. Foi boa, foi boa. Circunstâncias passam, irmãos. Você já passou por circunstâncias ruins. Você já passou por circunstâncias boas também. O que mantém a nossa vida no Senhor, ou a nossa vida de fé, não é o tipo de circunstância que a gente está vivendo. O que mantém a nossa vida de fé no Senhor é para onde nós estamos indo. O caminho que nós estamos nos dirigindo. Amém? E aí é que está. Como funciona uma igreja? Uma igreja, ela tem primeiro uma missão. Qual é a missão da igreja? Ir por todo mundo, pregar o evangelho, não é isso? Essa é a missão da igreja. A missão da igreja não é cuidar dos problemas pessoais nossos. A missão da igreja não é prosperar o povo. A missão da igreja não é fazer com que a gente se sinta bem e confortável. Pastor, pelo amor de Jesus Cristo, então nada disso vai acontecer? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a missão da igreja é espalhar a palavra. Essas outras coisas todas, elas são meios para se atingir um fim. Mas elas não são o fim. Ou seja, não importa a circunstância momentânea que a gente esteja vivendo. O que importa é para onde a gente está indo. Para onde que eu estou indo? Eu estou indo. Por que a gente cresce? Por que a gente quer crescer? Para a gente ter uma igrejona? Não, porque isso é o objetivo que Deus nos colocou. Cumprir a missão. Agora, quando você evangeliza, é claro. Quando você apresenta Jesus, é claro que as pessoas vão se multiplicar na nossa igreja. Amém? E é claro que o perdido é atraído por alegria, por prosperidade, por um senso de propósito. E isso tudo está no balaio de servir ao Senhor. Amém? Agora, dúvida e medo costumam surgir na vida do homem, da mulher de Deus, quando ele muda de prioridade. Ele coloca o bem-estar dele acima da missão. E é nessas horas, quando o nosso bem-estar se torna mais importante do que a missão da igreja, que nós naufragamos na fé. A missão da igreja é a coisa mais importante. Amém. Irmãos, eu digo isso porque na nossa caminhada cristã, tenha você o chamado que você tiver no Senhor, seja ele ministerial ou não, você pode ser chamado para o que você for chamado. Mas quando o inimigo quer te parar, ele te para por meio da nossa própria cobiça, ou do medo e da dúvida. Como? Ele quer colocar na nossa vida uma ideia de que não compensa cumprir a missão. A missão existe, ela está aí, mas não é para mim. A missão existe, ela está aí, mas para mim não está dando. A missão existe, ela está aí, mas eu não sei se compensa. A missão existe, ela está aí, nós temos que fazer isso, mas outros vão fazer, eu não sei se para mim dá. E isso vai mudando o nome. E ninguém, gente, ninguém levanta a voz e fala, na verdade o negócio acontece porque eu sou infiel. A pessoa vai dando uma desculpa que seja palatável para ela mesma, que vai descer com um pouco menos de amargor. Ela vai dizer, eu não fui chamado para isso. Eu não sei se eu sou chamado para isso. Eu não sei se Deus quer que eu faça isso. Alguns até vão um pouco além e falam assim, mas será que Deus quer que eu sofra tanto? Irmão, se for para salvar os outros,
baseado no que a gente viu, no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, esse negócio de sofrer não pode entrar na conta, se o objetivo for salvar os outros. Faz sentido? E olha, é muito fácil a gente usar uma desculpa para a gente mesmo, diabólica. Assim, mas se Deus é amor, se Deus me ama, como que Ele me ama? E aí eu estou passando por essa pressão toda. Concorda que é enviesado? E principalmente egoísta. Talvez tem pressões que a gente passa, é justamente porque Deus é amor. Para as pessoas que a gente está alcançando por meio dessa pressão. A gente tem que lembrar que Deus ama as outras pessoas também. Deus não ama o nosso egocentrismo. Na verdade, Ele precisa nos libertar dele. Agora, é esse egocentrismo que faz a nossa mente ficar dividida. E eu quero te mostrar, por toda a Escritura nessa manhã, que a dúvida e o medo, elas estão juntas com a mente dividida. E a mente dividida, ela vai ser a ruína do homem de Deus. Nos profetas, a gente tem o livro de Amós. Abre lá comigo. Bíblia digital, você vai achar Amós fácil, não tem dificuldade não. Está nos profetas menores aí. Depois de Joel, que vem depois de Oséias. Já dei muita pista, não é possível, você vai achar Amós. Amós 3, 1. Ouçam essa palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas. Contra toda essa família que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Por isso eu os castigarei por causa de todas as suas maldades. Verso 3 diz, 2 pessoas andarão juntas, se não tiverem de acordo. Amém? 2 pessoas podem andar juntas se não estão de acordo? A resposta aqui é óbvia, não. Na versão A Mensagem, tem algo mais divertido ainda. Ele fala assim, como que 2 pessoas podem andar de mão dada se não estão indo para o mesmo lugar? Mais fácil de entender, né? Como é que você dá a mão para alguém, e você vai para um lugar, a pessoa vai para o outro, uma hora vocês vão ter que soltar a mão, não tem jeito. Amém? O que a mente dividida faz, é que a gente fique de mão dada, com um propósito. Está indo para o mesmo lugar que a gente. Toda a questão profética, na Antiga Aliança, quando vai exortar ou vai corrigir Israel de algo, está relacionado com essa dúvida dos israelitas. E a dúvida geralmente vai gerar uma... Geralmente gerar é ótimo, né? Vai gerar uma idolatria. Por que a mente dividida é idólatra? Porque qualquer coisa que divida o coração e a mente com o Senhor é idolatria. Esse é o pecado da idolatria. O pecado da idolatria não é rezar para santo. É também. Isso é um pedaço do pecado da idolatria. O pecado da idolatria é pegar o que Deus representa na sua vida e dividir com qualquer outra coisa. A ponto que deles terem pesos iguais. Pastor, isso não acontece? Isso acontece pra caramba. Isso acontece o dia inteiro, isso acontece todo dia, isso acontece com todo mundo. Na verdade, eu estou para te dizer que tem um percentual gigantesco da igreja brasileira que está com o coração dividido entre a missão e a sua própria vida. E o que não falta é tentação, informação, para que a gente fique com medo de viver uma vida de fé.
Porque a vida de fé vai ter renúncia. Amém? E é claro que tem que ter renúncia, não tem como ter amizade com o mundo e amizade com Deus. A gente vai ler isso aqui. Não tem como ir para o mesmo lugar arrastando um monte de pecado que a gente tinha antes. E sabe, irmão, pecado não é uma lista de fazer ou não fazer. O pecado é justamente isso. O pecado original, o grande pecado é ter a mente dividida, é escolher outra coisa ao invés da palavra de Deus, ao invés do que Deus tem para a gente. Pecado, errar o alvo, não é, eu fiz um negócio aqui, eu desrespeitei meu pai. Isso é pecado, porque a gente não deve desrespeitar ninguém e Deus não faria isso. Amém? Mas veja, a ideia de pecado é o objetivo da nossa vida. Com qual objetivo nós levamos a nossa vida? Nós levamos a nossa vida com o objetivo de fazer a nossa própria vontade? Eu posso estar na igreja e querer o tempo todo dividir a atenção entre o que eu quero que Deus me dê e o que eu quero dar para Deus. Muitos estão no Evangelho, ou chegam ao Evangelho, querendo saber o que Deus tem para ele. E a gente canta com muito vigor. Eu agarro o que é meu. Eu pego o que é meu, é meu, é meu. Tudo meu. Tem coisas nossas pela fé, amém? Tem coisas nossas que a gente tem que realmente agarrar. Mas a questão é, são essas coisas que me movem? Ou é a missão que me move? João Batista, em Mateus, no capítulo 3, vai lá comigo. Mateus 3, 7, já mostrei Amós, né? Profeta da Antiga Aliança. João Batista, o último profeta da Antiga Aliança. Embora já esteja no Novo Testamento, mas ele está antes da morte e ressurreição de Jesus, né? Mateus capítulo 3, verso 7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras. Olha que cara agradável. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Meu Deus do céu, na boca, de graça. Raça de víboras. Quem foi que disse que você vai conseguir fugir da ira que se aproxima? Cara, meu Deus, agora eu quero ver o que ele vai dizer. Deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão, nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem é batizado com o Espírito Santo? E o fogo, não, o fogo aqui não é o Espírito Santo, irmãos. Olha o versículo 12. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então o que Jesus faz, querido? Jesus vem e ele faz uma separação. E aí eu quero te dizer, não existe muro para você ficar em cima, tentando decidir para onde você vai. Não é que não existe agora nos tempos de hoje. É que isso aconteceu quando chegou Jesus. Jesus chegou e falou, pronto, o que está rolando aqui agora é o seguinte. Tem o povo que vai ser batizado com o Espírito Santo, ou seja,
imerso no Espírito Santo, salvo, e tem o povo que vai ser batizado com fogo, ou seja, imerso no fogo, queimado com fogo que não apaga nunca. Jesus chega e resolve essa história. É metade para cá e metade para lá. Sei lá, metade, não sei, proporção aritmética disso. É um pedaço para cá, um pedaço para lá. E a hora de escolher é agora. Aleluia. Qual que é a missão da igreja? Trazer o povo para o pedaço de cá. O pedaço que vai ser batizado com o Espírito Santo. Amém? Qual que é a outra missão da igreja? A mesma de Jesus. A mesma. Jesus veio para batizar com o Espírito Santo e com fogo. E a igreja? Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Não fique chateado, irmão, quando você vê alguém indo para o fogo. Fique chateado pela pessoa. Mas saiba que a palavra cumpriu o que ela veio para fazer. Quando nós fomos chamados para Montes Claros, eu contei essa história na aula. Parece que estava rolando uma profecia na cidade que ia vir uma espada do céu, entrar numa montanha e que era um juízo para a cidade. É verdade. Hã? É o lobo do Rema. É sério. E eu falei, cara, é mesmo. Eu falei, não, gente, mas isso, a pessoa... É porque a pessoa teve uma visão muito maluca, de um terremoto, enfim. Mas é verdade. Hoje eu entendo que é verdade. Quando a palavra chega, ela é juízo mesmo. E a gente vai ver Jesus falando isso. Mateus capítulo 10. Versículo 34. Mateus 10, 34, o que Jesus está falando aí? Não pense que eu vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada. Eita, trocaram Jesus aqui. E Jesus falou que ele veio trazer a paz, que excede todo entendimento. Que história é essa que ele não veio trazer paz, veio trazer espada? Essa espada que Jesus está trazendo é justamente a separação de quem está salvo e de quem não está. E aí, ele vai trazer aqui, no versículo 35, uma explicação mais pormenorizada disso. Pois vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. A culpa foi de Jesus. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Querido, cuidado de não ler esse texto e achar que Jesus que inflama o coração das pessoas umas contra as outras. Não é isso não. O que ele está dizendo é que você vai, a palavra chega e vai ter dentro da própria casa gente que aceita e gente que não aceita. Gente que recebe e gente que não recebe. E aí, o que é isso? Espada, querido. Porque se todo mundo da casa aceita, é uma delícia. E se nem todo mundo aceita? Aí ferrou. Porque aí você começa a ter perseguição dentro de casa. Imagina, a sogra é descrente, a nora é crente. Que delícia. Sogra é descrente, nora crente. E o filho? O filho é arrancado no meio. Que a mamãe vai falar, você tem que ir na igreja que eu te batizei. E a nora vai falar, mas a palavra de Deus e o menino? Coitado do menino. Tem uns meninos hoje, né, que vai ficar tão indeciso. Para onde eu vou? Você sabe, irmão, você, mulher, com um homem desse indeciso, para onde você quer que ele vá? Vai lá com mamãe. Não, Deus me livre, né? Tu vai ficar com ódio se ele for com mamãe. Que não dá para dividir, né? Então decisões têm que ser tomadas.
Amém? Ou o filho vai com a mulher, ou o filho vai com a mãe. Amém? Se o filho for com a mulher, glória a Deus. Se o filho for com a mãe, talvez ele perca a mulher. Mas você entende que é uma situação de tensão? E aí ele vai continuar dizendo: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Você acha essa palavra dura, irmão? Às vezes as pessoas acham que Jesus tem palavras duras. Eu tive um professor de física na escola que ele dizia que a vida é dura para quem é mole. A palavra só é dura quando a gente está inadequado. Palavra só é dura quando a gente não quer obedecer a palavra. Em outro momento, Jesus prega uma palavra que o povo acha dura. A turma levanta e vai embora, ele vira para os discípulos e fala assim: vocês não querem ir embora também não? A palavra não vai mudar, porque a gente achou ela dura ou menos dura. E eu fico muito satisfeito que as palavras mais duras são da própria palavra. O próprio Jesus fala as palavras mais difíceis de ser falada. Jesus está mandando você odiar seu pai? De maneira nenhuma. Seu irmão? Sua mãe? Não. A gente tem que amar até o inimigo. E se o inimigo for a mãe, tudo bem. Mas tem que amar. O que ele está falando é que o amor a ele tem que ser o maior. Amém. E se não for o maior, ele está dizendo que você não é digno dele. Se o amor à missão não for o maior, porque é amor a Jesus, gente. Cuidado com esse amor platônico. Ah, eu amo tanto Jesus, ele lá, ó. Mas ele lá, eu aqui. Ele fazendo as coisas de Jesus dele lá e eu fazendo as minhas coisas aqui. Que amor é esse? Aí qualquer satanista pode falar que ama Jesus. Não é? Aliás, amar Jesus desse jeito, gente, todo mundo ama. Os ateus amam Jesus desse jeito. Não, é a maior figura moral. Não interessa o que as pessoas achem sobre Jesus, em relação a ele ser uma grande figura moral, filosófica ou não. O que importa é se eu amo a ele, e ele falou, ele estabeleceu. Em João 14 ele vai dizer isso, o apóstolo João vai dizer isso também. Se você me ama, você obedece os meus mandamentos. Não existe dizer que ama, mas não obedece. E aí ele está dizendo isso. E pasme, existem pessoas que obedecem mais pessoas que ela enxerga do que a Deus, só porque não enxerga. Jesus está falando isso porque certamente acontecia circunstâncias em que a pessoa tinha que escolher entre a convicção de fé que ela tinha na palavra e alguma instrução que ela estava recebendo, externa. Amém? O mundo vai te testar isso de várias maneiras. Normalmente com escassez. Se você me desobedecer, eu te deserdo. Né? Me desobedece. Que aí aquele negócio que eu ia te dar, não dou. Me desobedece. Faz o que eu quero. Se você não fizer o que eu quero. Deus não age assim com a gente. Agora, o que Deus age com a gente é: escolha. Vá para onde você quer ficar. O caminho dos eleitos é comigo. O caminho da perdição é ali. Eu ponho diante de você bênção e maldição. Escolha a bênção. Mas a escolha é sua. Amém? Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá. Quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. A gente não está nessa de igreja para buscar a nossa vida.
A gente está nessa de igreja para buscar o Senhor. E se eu busco o Senhor, eu encontro a minha vida, olha só. Se eu busco a minha vida, eu perco o Senhor e perco a vida. É uma escolha muito burra. Escolher outra coisa. Mas é uma escolha inteligente na fé. E a nossa fé é provada, como? Pelas circunstâncias. Porque todo mundo escolheria, se fosse um contratinho fácil, aqui, você quer procurar Jesus e achar a vida? Ou quer procurar a vida e perder tudo? Você, não, tudo bem, qualquer um vai escolher isso. A questão é, você crê que se você buscar Jesus, você vai achar a sua vida também? Porque quando a gente não crê, a gente duvida e cai para o outro lado. É a mente dividida que não deixa a gente andar em fé. É por isso que Jesus fala sobre os dois senhores, em Mateus 6, 24. Vai lá comigo rapidinho. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Não podem. Não podem. Pastor, eu sei, não podem. Pergunta. Você vai responder para si mesmo. Se Deus falasse ao seu coração, aparecesse diante de você, se tivesse uma convicção de que você tinha que abandonar amanhã, é que o estagiário está lá em cima, gente. Ele está dizendo que não foi ele não, mas amanhã, abandonar o seu trabalho. Você tem certeza que foi o Senhor? E aí? Responde para mim não, responde para você mesmo. Não vai te dar garantia de nada não. Jesus deu garantia de nada. A Jaque leu aqui o... A Jaque leu aqui a história do jovem rico. Em Mateus 19, está também em Lucas 18. E essa história, Jesus fala assim, falta uma coisa, pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres e me segue. Não tinha garantia nenhuma não. Lá na frente ele fala assim, que qualquer um que abandonar pai, mãe, irmãos, irmã, tudo, tal, por minha causa, recebe, ainda na presente era 100 vezes mais do que largou. E na futura, a vida eterna. Essa promessa, ela é real, ela é uma promessa de Jesus. Só que ela não acontece na hora da assinatura do contrato, não. Ela é pela fé. E é nessa hora que o povo começa a duvidar. Porque se Jesus tivesse a 4 passos de Pedro no mar, ele só tinha ganho parabéns. Mas ele estava um pouco mais longe. Ele tinha que completar a caminhada. E é no meio da caminhada que a pessoa, e agora? O prêmio não está depois de amanhã, no meio da nossa ansiedade. O prêmio, como é pela fé, ele está um pouco mais distante. Então a caminhada, ela começa pela fé e ela tem que continuar pela fé. E nesse meio do caminho, a única coisa que o diabo tem para fazer é te bombardear com circunstância. Para ver se você duvida e teme. Para ver se você divide seu coração, para ver se você divide sua mente. E se você divide seu coração, divide sua mente, ele venceu na sua vida. Se ele consegue te tirar, seja por dinheiro, seja por família, seja por conforto pessoal, se ele consegue esfriar o seu coração, ele venceu. O diabo não tem poder sobre a gente. Nós temos poder sobre a gente. Mas se você não responde com fé, o escudo da fé, e apaga com o escudo da fé as setas inflamadas do maligno,
elas te acertam e te machucam. O diabo não quer que você cumpra o que Deus te chamou para fazer. Até porque isso vai fazer com que o problema dele se multiplique. E quanto mais pessoas você salve e influencie, mais ele perde território. Amém? Mateus capítulo 12. Verso 30. Jesus está falando isso, tá? Aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Vou ler de novo. Aquele que não está comigo está contra mim. Não, eu não estou contra Jesus, não. Na sua opinião. Na dele, só tem dois lados. Um a favor e um contra. Você está aqui? Amém. Você está muito empolgado com a palavra de Jesus. Eu vou ler umas falando que você tem tudo, né? Essas que a gente gosta. Mas a fé é quando a gente acredita tanto que a gente tem tudo, quanto que a gente tem que largar tudo. Fé só nisso aqui não é fé, é ganância. Nós não somos uma igreja da ganância. Nós somos uma igreja da fé. Nós temos fé que na missão nós temos tudo. Amém. Nós podemos ter fé no tudo que vem na missão. Mas a missão é o primeiro lugar. Paulo fala a mesma coisa. Veja que a mensagem é a mesma, irmãos. A gente pode não dar atenção para ela, mas ela é a mesma o tempo todo. 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 11, o 10 todo mundo conhece. Paulo pede para que haja unidade. E por que tem que haver unidade? Jesus falou que quando a gente anda em unidade, o povo vai acreditar que ele foi enviado pelo Senhor. Andar em unidade está intimamente relacionado com a missão do evangelismo. Jesus vai dizer isso em João 17, 20. Amém? Se nós andamos juntos, se nós somos um, o povo vai crer que Jesus foi enviado pelo Senhor. Por isso que a mente dividida e o povo dividido não pode existir. A carta de Paulo aos Coríntios inteira, ela é feita para limpar vários problemas de santificação no meio do povo. E o maior deles, a linha mestra da falta de santificação, era a divisão que estava no coração do povo. Verso 11. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe, que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que cada um de vocês afirme, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro ou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Irmãos, Cristo não está dividido. É um só. Se tem divisão, ela não é feita por Cristo. Se existe um pensamento de divisão, ele não é feito por Cristo. Se existe um pensamento de dúvida, ele não é feito por Cristo. Aleluia. A coisa vai ficando séria. Paulo vai mostrando a questão do pecado. No capítulo 5, no verso 9. 1 Coríntios 5, 9. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Por que você não deve se associar com pessoas imorais? Porque como que você pode andar junto com um imoral sem ser imoral? Lembra de Amós? Como é que duas pessoas estão andando de mão dada e não estão indo para o mesmo lugar? Não, eu ando, mas eu não sou imoral, não. Não tem jeito.
Amém? E aí Paulo piora um pouco, que ele vai falar: com isso não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões ou aos idólatras. Meu Deus, eu tenho que andar com ladrão, avarento e idólatra? Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. E aí faz um sentido muito grande uma coisa. Qual é a missão da igreja? Gente, a gente não tem que alcançar o perdido? Meu Deus do céu. Gente, ó, ide por todo mundo, pregar o evangelho, né? Marcos 16, 14, 15, 16. Pregar o evangelho. A missão da igreja é pregar o evangelho. Amém? Amém. Se eu não estou perto de ninguém imoral, eu vou pregar para quem? Você entende? Sim. A igreja erra às vezes nisso. Não, então a gente vai ficar longe de todo mundo. Não, mas aí você perdeu a missão de novo. É tudo pela missão. Amém. Então eu tenho que me santificar pela missão. Amém. Mas se eu sair de perto do alvo da minha missão, eu perdi a missão do mesmo jeito. Então, se Paulo não está falando dos imorais desse mundo, ele está falando de quem? Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que. Qualquer? Tem exceção? Amigo, família, sócio? Pronto. Dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Porque comer com alguém já é uma aliança, já é uma associação. Você não senta na mesa. Você não anda junto de maneira nenhuma. Amém? De maneira nenhuma. Isso é uma sugestão, queridos? Isso está seguindo a mesma linha. A mesma linha. Qual linha? A mesma linha de não ter a mente dividida e não ter o coração dividido. Amém? A mesma linha. Segunda Timóteo, capítulo 4. Versículo 9. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. O que fez Demas abandonar Paulo? O amor ao mundo. Ele simplesmente abandonou a maior companhia ministerial da história. Porque ele amou o mundo. Demas não cometeu pecado, não cometeu adultério, pelo menos não nesse momento. Qual foi o pecado de Demas? Abandonar a missão. Se bobear, Demas continuou sendo crente. Se bobear, Demas ainda continuou tentando pregar o evangelho lá para onde ele foi. Mas ele abandonou a missão. E tem muito crente que acha que vai abandonar a missão e continuar pregando o evangelho. Você não prega o evangelho fora da missão de andar junto com quem prega. Você já viu um desses evangelistas errantes que tem por aí? Eu já tive o desprazer de conhecer vários. Não, mas é porque eu não estou preso dentro das quatro paredes da igreja, eu falo de Jesus para todo mundo. A pergunta é, você fala de Jesus para quem e quem você conseguiu trazer para Jesus? Você conseguiu discipular quem? Mas a pessoa, ela não quer pregar. Ela não quer fazer, ela não quer submeter. Ela quer fazer o que ela quer e falar que ela está fazendo para Jesus e não para homens. A gente arruma jeito bonito de falar coisa feia. Por que algumas pessoas são assim? E se deslocam do corpo
mas elas não querem dizer que elas não estão fazendo a missão. Claro que não estão. Se você se deslocou, você não está. Não tem vida num membro fora do corpo. E aí, normalmente essas pessoas costumam enganar a si mesmas. Não, eu estou fazendo sim. Eu só não estou fazendo do jeito tradicional. É que é o jeito que Jesus ensinou, né? Então você não está fazendo de jeito nenhum. Por que essas pessoas tomam essas decisões? Porque elas não gostam de responsabilidade. Elas querem fazer quando elas querem. E aí, elas não gostam de correção. Correção não vai... Não, porque se você está fazendo junto com o corpo, você vai ter que fazer com as regras do corpo. Não é todo mundo faz o que dá na cabeça fazer. Amém? E aí, quando o cara é ministro, e você vai corrigir, sabe o que ele fala? Eu não sei se eu fui chamado para isso não. Engraçado que ele achava que ele tinha sido chamado. Ele duvida se ele foi chamado depois que ele é corrigido. Será que o problema é o chamado ou é a correção? A correção, ela bebe de onde? Da soberba. Amém? Mas ninguém levanta e fala, eu sou soberbo, esse é o meu problema. A pessoa sempre vai falar outra coisa. Paulo diz, Demas amou o mundo. Tiago, capítulo 1. Verso 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem, que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida, e é instável em tudo que faz. Tiago capítulo 4. Verso 4. Tiago já começa de forma bem leve. Adúlteros. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Irmãos, não é discutível. Ele está dizendo, vocês não sabem. Vocês já foram avisados aqui, por Paulo, por Jesus, por todo mundo. Por Amós, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser inimigo de Deus aqui? Ninguém, isso. Logo, se a gente não quer inimizade com Deus, a gente não tem que querer amizade com o mundo. Eu quero ter os dois, não dá. Deus é um cara extremamente exclusivista. E na verdade, quando a gente tenta escolher os dois, a gente já escolheu. Porque o mundo, ele diz que você pode ter amizade com ele e com Deus. O mundo não se importa. Porque o diabo também sabe essa verdade. E é muito mais fácil seduzir a gente a pecar, dizendo, não, dá para ter amizade com o mundo e com Deus. E Deus diz, não dá. E o diabo diz, dá. Dá demais. Pode vir, que aqui está quente. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e Ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida,
unificamente, é isso que ele diz? Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. A mente dividida é sinal de um coração impuro. Nenhum amém, né? Mas é o que está aí. Mente dividida igual coração impuro. Quem tem a mente dividida faz o quê? Purifica o coração. Versículo 9 é uma novidade na Bíblia. Porque a Bíblia normalmente fica mandando a gente se alegrar. O 9 fala: entristeçam-se, e lamentem, e chorem. Troquem o riso por lamento, e a alegria por tristeza. Quem, irmão? Quem está com a mente dividida? Quem tem o coração dividido? Por quê? Porque é melhor chorar e limpar o coração do que ir para o inferno rindo. Mente dividida é coração com espinho. Não dá fruto porque é sufocado pelos cuidados dessa vida. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Ou seja, a mente dividida também é soberba. Deus fala diretamente, é assim que tem que fazer. Ah, não sei. Você não sabe? Tá bom. E assim, não é só o que a Escritura diz não, querido. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você sabe. Soberba é uma coisa horrorosa. Por último, não, mas de maneira menos importante, Apocalipse. Capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheça as suas obras. Conheça as suas obras é terrível, né? Tem como a gente esconder. Sei que você não é frio nem quente. Melhor se você fosse frio ou quente. Porque o frio sabe que está frio, o quente sabe que está quente. O morno, assim porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Por quê? Porque o morno, ele tá achando que está na boca, né? Ele está achando que ele está salvo. A situação do morno é a pior, porque ele acha que ele está quente o suficiente. A situação do cara em cima do muro é a pior que tem. De vez em quando a gente vê alguém sendo salvo, de uma forma avassaladora o cara cresce. Enquanto tem gente que está aí, ó, morno. O morno costuma ser o que inveja o povo. O morno costuma ser o que se opõe. Verso 17, você diz: estou rico, adquiri riquezas e nem preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistas para cobrir sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O povo morno deixa Jesus fora das refeições. Porque Jesus, assim como Paulo, não come com crente imoral. Você se arrepende, aí Jesus entra e come com você.
Isso aqui não é uma palavra para novos convertidos, não. Isso é uma palavra para convertido velho. Amém. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é uma palavra de salvação, irmãos. Amém. Coisa horrível. Chegar ao arrebatamento e você descobrir que você estava morto. E aí eu vou dizer algo. Eu convoquei a liderança aqui. Desse culto. Para que serve a liderança de igreja? Não é para a gente liderar as tarefas. É para a gente liderar a missão. É para a gente liderar o povo em fé. E às vezes acontece do líder ficar com o coração dividido. Ah, não sei se eu fui chamado. Ah, não sei se eu quero. Ah, não sei se eu devo. Durante um tempo, a gente tolerava mais um pouco isso. Mas nós estamos crescendo, irmãos. E as pessoas que estão ao nosso lado precisam ser inspiradas pelos líderes a viver em fé. Que coisa horrível quando um liderado vai buscar fé no seu líder e encontra dúvida. Eu vou buscar uma ajuda e encontro um líder duvidoso que nem sabe mesmo o que ele está fazendo ali. Irmãos, ninguém é obrigado a fazer nada na igreja. Amém. Mas nós como cristãos precisamos ser impulsionados a andar em fé. O crescimento, até ministerial, ele tem que acompanhar um crescimento de fé. Porque se você cresce ministerialmente e a fé não acompanha, talvez o seu desejo de crescimento espiritual tenha sido por ego. Não faz sentido? Eu não estou crescendo porque eu creio na missão, eu estou crescendo porque eu quero ser chamado de líder. Aí eu não quero não, irmão. Vai dar ruim isso. Ah, mas eu não quero, eu não tenho chamado. Pô, então dá um passo para trás, cara. Amém? Não tem chamado? Então beleza. Retrocede. Vai alguém para o seu lugar, você continua frequentando, feliz. Mas pelo menos para de ser um mau exemplo. Né? Eu estou falando isso com amor a todo mundo. Amém? Que a igreja vai crescendo. E às vezes as pessoas que estão chegando ouvem histórias de fé, mas nem todo mundo, por diversos motivos, não porque eu me boto exclusivo, não, porque eu não me boto, não. Às vezes as pessoas têm um pouco de medo de chegar perto e acabam se relacionando com outras pessoas, e é isso mesmo, a igreja tem que ser assim. Só que quem carrega o nome do Verbo da Vida, pior ainda a equipe ministerial, quem carrega o nome do Verbo da Vida tem que ter uma vida de fé. Estou passando por circunstância, não estou gostando, estou desanimado. Irmão, beleza, a gente vai pegar junto e a gente vai te animar. Mas o que sai da nossa boca tem que ser fé. O que sai da nossa boca em todo o tempo tem que ser fé. A nossa vida nem sempre vai estar de acordo com o que Deus deseja para a gente. Mas pela fé a gente vai aguardar e nós vamos chegar lá. Amém? Então eu queria te animar nessa manhã a viver em fé. É muito ruim viver uma vida em que você vê o povo falando sobre fé e você quer falar sobre fé também, mas não, irmãos. Nós somos chamados para viver pela fé. Nós somos chamados para ser quente, não é para ser morno. Amém? Vamos ficar de pé?
Aleluia. Aleluia. E que você começasse a orar. Irmãos, eu queria orar nessa manhã. Por aqueles que estão desanimados. Amém. O Senhor vai te dar ânimo.